Meu amigo e minha amiga, gente, nós descobrimos através da produção do Visita Record o Museu de Cera que fica instalado aqui na cidade de São Roque, no quilômetro 48 da Raposo. Um lugar fantástico para você vivenciar a história do Brasil bem de pertinho. E todos os homenageados daqui são em tamanho real. Você vai viajar no tempo desde a época da monarquia até a década dos anos 50. Dentro de um casarão clássico do século passado. Bem-vindos ao Museu de Cera. Olha, acabei de pisar aqui no casarão, já me sinto no passado, né? Observe essas portas, janelas grandes. Lembra aqueles casarão colonial de antigamente, aquelas casas de fazenda, né? Aliás, aqui era uma fazenda mesmo, né? Com toda essa natureza bucólica que dá uma inspiração diferenciada. Aqui é um lugar para viajar. O piso original da época. Essas janelas e portas todas trabalhadas, a varanda com essa cerquinha, essas colunas. Gente, isso aqui é ferro maciço. E quando você entrar na casa, vai perceber o piso de madeira, aquela madeira. Sabe aquela madeira maciça que não existe mais? Pois é, esta casa aqui você vai ter a oportunidade de conhecer junto com estas personalidades que de alguma maneira você ouviu falar sobre a história do Brasil. Vamos conhecer? Em meio à paisagem bucólica, o casarão imponente nos transporta às primeiras décadas do século passado. Mas o mundo que nos aguarda em seu interior é uma viagem pela história do Brasil, contada através dos personagens de cera que representam a trajetória do país, em diversas épocas e diferentes contextos. Mais de 50 personagens em tamanhos reais estão instalados nas 5 dependências do casarão. Os detalhes impressionam. A profundidade dos olhos nos dá a impressão de estarmos sendo observados por essas figuras que marcaram nossos antepassados. Bom, nessa primeira sala eu quero apresentar um cara que você conhece, um amiguinho nosso. Adivinha quem é? Tchan, 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 tchan. Esse é o Pedrinho, Pedro Álvares Cabral. Obrigado, viu, Pedrão, por você ter ajudado a gente a ficar com um bom terreno aqui no Brasil, né? Além do Pedro, tá aqui o Raposo Tavares, falamos agora da estrada em homenagem a esse desbravador, que foi Raposo Tavares, mas aqui temos outros nomes, como o Marechal Cândido Rondon, o Borba Gato, a Anita Garibaldi no fundo, a mulher era lutadora. E desse lado aqui vamos conhecer outras personalidades. O que me chamou a atenção aqui também, como eu disse, que é tudo no tamanho real. Você vê que as pessoas aqui têm o porte, sabe qual que é o porte médio brasileiro? Ele vai de 1,70 a 1,75. O dele é um pouquinho mais alto do que eu acho. Barão de Rio Branco. Você sabe que o Barão do Rio Branco, eu gosto da história desse homem, porque ele foi o responsável pela negociação do Brasil com a Bolívia naquele conflito que tivemos quase no início do século XX, e que ele conseguiu o Acre para nós. Então, Barão, muito obrigado por essa terra cheia de minério e que vai permanecer o Brasil rico por muitos e muitos anos. Além dele temos o Oswaldo Cruz, a Ana Neri, o Afonso Pena, o Rodrigo Alves. Olha, é um momento você vir aqui passar com o filho, com a filha que está estudando, ler a história de cada um e aprofundar um pouco mais, porque é importante. Quem sabe do seu passado tem um bom presente e com certeza pode se reservar para dar o luxo, né, de ter um bom futuro. As peças do Museu de Cera Alpino foram construídas com materiais mistos, não apenas em cera. Algumas delas têm partes feitas em resina. As vestimentas que imitam trajes de época foram confeccionadas em tecidos diversos, assim como os materiais dos calçados e adereços. Tudo requer cuidados de higienização adequados a cada tipo de material. Observamos que as janelas das salas do museu estão revestidas por telas para evitar a entrada de insetos e a limitação de entrada de luz
que evita efeitos nocivos à cor e à composição dos materiais. Cultura nordestina, para vocês o casal 20 do Nordeste, Lampião e Maria Bonita. Quanta história que tem do Nordeste, a Caatinga, né, gente? Aquele povo sofrido, mas um povo maravilhoso, eu adoro, principalmente, Lampião. Tudo bem com você? Tá falando hoje, né? Tudo bem, eu sei, tá cansado. Principalmente a comida nordestina sertaneja, para mim é uma das melhores e esta comida é uma das mais referenciadas por chefes de cozinha do exterior sobre a gastronomia brasileira, a comida nordestina sertaneja. É simplesmente uma delícia. Ele foi enforcado porque queria que diminuísse os impostos no Brasil. Desde aquela época já havia reivindicação para diminuir impostos no Brasil, né? No fim, o coitado foi enforcado, o nosso Tiradentes, e de lá para cá os impostos, ao invés de diminuir, só aumentaram, né? Agora, será que teremos outro enforcado para fazer com que o Brasil tenha menos impostos? Uma viagem instigante que parece esconder segredos que aguçam a curiosidade e nos transportam para uma viagem no tempo. Um belo passeio por nossa história, entre heróis e heroínas que nos seduzem por raros momentos. E aqui nós temos os elementos, as personalidades que fizeram parte da monarquia brasileira, né? Com a chegada de Dom João aqui no Brasil e com ele junto toda a corte portuguesa que veio morar no Brasil. O que motivou a gente ter a língua portuguesa, que eu acho um charme, né? Uma língua rica, diferenciada, e a gente já não se mistura com os povos hispânicos porque temos o português, e o português brasileiro é o único no mundo, né? Eu sou apaixonado, e como estudo línguas, eu sei o quanto o sotaque, a expressão do português é riquíssima. Então devemos essas personalidades, sim, né? A dimensão do Brasil e também a forma como nós pronunciamos, né? O português dos brasileiros é demais. Deste lado aqui nós temos alguns presidentes, né, que comandaram o Brasil em todas as suas épocas, sejam elas nas épocas republicanas, na época do militarismo e também em sistemas de governo mais fechado, né? Que era o caso do quase, né? Não era tão, mas quase fascista Getúlio Vargas, que no fim da história acabou se aliando aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, graças a Deus, e aí decretando então guerra à Alemanha. Getúlio Vargas se enforcou na década de 50, como todo mundo sabe da história, mas foi um grande presidente, principalmente por incentivar e organizar para que as leis trabalhistas, essa que vocês têm na carteira de trabalho, até os dias de hoje, seja respeitada por todos os patrões do Brasil. Então, saudações também a esse homem que pensou de alguma maneira nos trabalhadores brasileiros que valem a lei e vigora até os dias de hoje. Olha, gente, a casa é uma delícia, é uma tranquilidade, parece mesmo que a gente está no início do século XX aqui, nesse casarão clássico, dentro do hotel, muita natureza, tranquilidade e o melhor de tudo é que você traz os seus filhos, eles vivenciam de forma quase que presencial este homenageado, aprende a história e começa a dar mais valor para tudo aquilo que ele aprende, porque afinal de contas a história é fundamental para a educação de um país, né? Então são pessoas que de alguma maneira contribuíram para o desenvolvimento do nosso país, tá bom? Fica essa dica para você conhecer o Museu de Cera, toma um café na recepção do hotel, faz uma caminhada, vem aqui e vive a história. Um beijo e até a próxima.